Cris, boa tarde para você. O que nós temos de filmes, séries, enfim, no streaming, programas que já foram editados a respeito da Rainha Elizabeth, aqui a gente ficaria, acho que até amanhã, falando deles. Mas o meu ponto para você é o seguinte, obviamente ela se transformou num verdadeiro ícone pop, uma pessoa absolutamente respeitada, enfim. Mas muito do que foi ilustrado, inclusive, por essa obra a respeito dela é fantasioso, é mentira, né? Porque a intimidade dela era absolutamente reservada, não era, Cris? Como é que você enxerga toda essa obra que foi feita a respeito dela? A gente pode acreditar em tudo que foi colocado? Oi, Paulo, boa tarde a você, a todos os colegas de bancada e a nossa audiência. Olha, na verdade, sim, sempre quando se retrata a história de alguém que faz príncipes de reis e conseguem conversar com muitas pessoas próximas, então se retira o máximo que se pode de realidade ali. Eu acho que esses documentários que estão no ar, inclusive sobre gerações anteriores, né, a Rainha Elizabeth, eu já assisti sobre a Rainha Vitória, sobre a vida dela mesma, a Princesa Diana, né, que também se foi muito jovem, mas todos eles trazem muita coisa que a gente viu e que a gente acompanhou, então a gente sabe pelo noticiário que grande parte é real, sim. O que eu acho que vale destacar, e que talvez não tenha sido colocado aí ainda com maior ênfase ao longo da programação, é não só esse legado político todo de uma liderança mundial, porque veja, mesmo nós aqui no Brasil, que não vivemos monarquia, que não conhecemos monarquia já há algumas gerações, praticamente todos nós lembramos de algum dos casamentos dessa família real. Muitos de nós acompanharam casamentos dessa família real, as brigas, as intrigas, então acaba chamando a atenção do mundo. Eu queria dar um depoimento pessoal também. Eu fiz intercâmbio para a Austrália quando eu tinha 17 anos, muito tempo atrás, mas eu lembro que me impressionava a veneração que os australianos tinham a essa rainha. Inclusive o dia do aniversário dela era, e acredito que vai continuar sendo, feriado na Austrália. E assim também na Nova Zelândia e em outros países de língua inglesa que foram antigas colônias inglesas. E por que isso? Porque ela realmente foi uma grande líder política, uma inspiração desse mito que virou a Rainha Elizabeth e que nos faz também, de certa forma, ficar tristes num dia como hoje, apesar de ser uma pessoa que viveu muito, que viveu bem em termos de assessoramento de saúde e tudo mais, mas a gente tem que pensar também no lado humano, a dificuldade que é para esses nobres, para esses reis, para essas princesas, ter que nascer, viver, crescer e morrer, né, dedicar todos os seus dias à pátria e ao seu povo. Ela foi uma pessoa que, com certeza, assim como outras rainhas e reis que a precederam, foi uma pessoa que viveu muito pouco a própria vida, sempre o tempo todo preocupado com a postura de chefe de Estado, a postura de uma rainha, né, a postura de uma matriarca. Então, é um exemplo bem dado, né, dessa rainha aí. A gente não tem nenhum barraco para contar. Então, e olha que a imprensa britânica é espezinha o tempo todo e fica atrás das fofocas da família real. Então, dá para entender essas imagens que a gente está vendo, as pessoas, né, a multidão nas ruas, isso vai se prorrogar agora pelos próximos dias. A gente sabe como é que é essa comoção nacional em torno da morte de pessoas famosas, todo mundo se sente um pouco órfão também, e a gente precisa entender com esse olhar à distância, mas também com um olhar humano, entender que foi uma pessoa que dedicou a sua vida inteirinha, não dá para dizer 96 anos porque bebezinha e criança muito pequena não, mas vamos lá, a partir dos 10 anos de idade com certeza já estava sendo treinada para ser rainha e já tentando aprender sobre política e muita coisa. Então, assim, mais de 80 anos de legado aí para o povo britânico.